Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Rafael Caran, sou formado em medicina veterinária, sou professor de graduação e pós-graduação em cirurgia veterinária e trabalho como cirurgião geral e ortopedista volante na região aqui do interior de São Paulo. Tem um projeto pessoal meu há muito tempo, que é o Journal Club. Então eu estou trazendo aqui o primeiro episódio para vocês, onde a gente vai, de tempos em tempos, falar sobre algum artigo novo, sobre alguma coisa nova que lançou na ciência. Então a ideia é linkar o profissional médico veterinário que está no mercado com o que é produzido dentro das universidades. Como primeiro artigo, eu resolvi falar um tema bem simples, um tema bem básico, que é a piometra em cadelas. Como base do nosso Journal Club, eu escolhi esse artigo, um artigo de revisão de literatura sobre a piometra canina. É um artigo brasileiro de produção nacional pela Universidade Federal de Minas Gerais. Então vamos lá. Tudo que eu falar para vocês, sempre vou estar linkando com o artigo base aqui. Assim, quem quiser procurar mais a fundo vai conseguir encontrar. Pessoal, o que é a piometra? Ela é uma condição caracterizada por uma inflamação com acúmulo de exudato purulento dentro do lúmen uterino. Isso está associado a uma infecção bacteriana que resulta em uma doença sistêmica no nosso paciente. Quando a gente pensa em piometra, a primeira imagem que vem na cabeça de muitos médicos veterinários é aquele útero estendido, útero grande, com bastante conteúdo dentro. E é bem assim que a gente tem que pensar na piometra mesmo. Em cadelas, a piometra é uma doença de diestro, potencialmente fatal. Ela vai ocorrer no intervalo entre o cio. Ela afeta com maior frequência cadelas idosas durante a fase lútea e quando há níveis plasmáticos mais elevados de progesterona. Só queria chamar a atenção em relação a cadelas idosas, porque hoje cada vez é mais comum a gente encontrar em cadelas jovens a piometra. Não vamos esquecer disso. Em 1959, Down, nesse artigo, ele publicou na revista Journal of Comparative Pathology, sugerindo uma associação da piometra com a hiperplasia endometrial cística. Então ele denominou isso como complexo hiperplasia endometrial cística piometra. Recentemente, pelo mesmo grupo, basicamente, da UFMG, em um estudo recente, Santana e colaboradores demonstraram que não há um efeito, não há uma correlação entre a hiperplasia endometrial cística e a piometra. Então, então cai um pouco por terra aquele conceito de complexo hiperplasia endometrial cística piometra, tá bom? Porque ela não tem ligação a hiperplasia endometrial cística não tem ligação com a piometra de ocorrência natural nos animais. Em relação à predisposição, então, normalmente afeta cadelas de meia idade, de 6 a 9 anos, mas mais uma vez, só lembrando que cadelas jovens cada vez mais estão sofrendo da piometra. Alguns estudos vão sugerir uma predisposição racial para o Bernese, cães da raça Collie, Rottweiler, Golden Retriever e Dog de Bordeaux. Lembrando também, cadelas pequenas, Shih Tzu, Lhasa, Maltês, também são cadelas que têm bastante predisposição a isso. A gente encontra muito comum na rotina médico-veterinária. E é uma patologia extremamente comum. Quem nunca se deparou com um paciente com piometra vai se deparar com esse paciente ao longo da sua carreira. Não tem jeito, tá bom? Muita gente fala sobre mucometra e hidrometra, então vamos entender um pouquinho esse conceito. Clinicamente, pessoal, o acúmulo de líquido e o aumento do útero podem ser decorrentes tanto de uma piometra, como uma mucometra, como uma hidrometra. A mucometra ela é caracterizada pelo aumento intrauterino de muco estéril, enquanto a hidrometra ela já é um fluido seroso. Basicamente, a gente vai entender que a diferença entre a mucometra e a hidrometra é o grau de hidratação daquele fluido que está dentro do útero. Embora em cadelas com hidrometra ou mucometra possam desenvolver aumento de abdômen, mas frequentemente não há sinais clínicos associados a essas condições. Muitas vezes eu não tenho alterações laboratoriais. Eu vou ter alteração de imagem nessa cadela, mas clinicamente às vezes ela nem se apresenta tão debilitada assim como quando a gente tem a presença de uma piometra. Mas o diagnóstico dessa condição é extremamente importante, porque isso vai resultar em uma subfertilidade ou infertilidade desse animal.
Já a piometra, ela é caracterizada por um componente inflamatório e está associada a uma infecção bacteriana grave desse paciente. Consequentemente, essas cadelas elas podem desenvolver sinais clínicos que requerem uma intervenção emergencial, especialmente nos casos em que o colo do útero está fechado. Então, vamos pensar na piometra de duas formas. Ela pode ser aberta ou ela pode ser fechada. Na piometra aberta, eu tenho como característica, e o tutor relata muito isso na anamnese, uma secreção vaginal. Já na piometra fechada eu não tenho isso, então todo o líquido fica acumulado dentro do útero, fato o qual aumentam as chances de darem problema. Muitas vezes a cadela chega para a gente já em uma situação bem debilitada, em uma situação emergencial, e a gente precisa entrar com uma manobra para corrigir isso urgentemente. Então, olha só, na piometra fechada, eu tenho aumento do risco do choque endotoxêmico, eu tenho aumento da ruptura uterina, porque eu não tenho extravasamento desse conteúdo, então ele tende a aumentar, e pode ocorrer essa ruptura, e também aumento da chance de septicemia nessa cadela. Como sinais clínicos, a gente tem aumento do abdômen, muitas vezes é muito característico, poliúria, polidipsia, vômitos e diarreia. Na piometra aberta, a secreção vulvar é uma das primeiras coisas que o tutor relata na anamnese, a secreção vulvar. E visualmente é muito nítido essa secreção. Já na piometra fechada, não é relatado pelo tutor e visualmente a gente não consegue identificar, tá bom? De alterações laboratoriais, eu vou ter uma leucocitose por neutrofilia e nos casos mais graves eu vou encontrar uma leucopenia. Isso acontece devido a um sequestro de neutrófilos dentro do lúmen uterino. Então eu não consigo identificar essa leucocitose no meu exame. E os efeitos endotóxicos podem resultar em uma anemia e até uma trombocitopenia. Olha só, cadelas com piometras podem desenvolver lesões renais, incluindo lesões tubulares e glomerulares, que também podem resultar em alterações bioquímicas sanguíneas ou alterações urinárias. É bem comum a gente identificar esses aspectos também. E o exame de ultrassom? Bom, ele é fundamental para o fechamento do diagnóstico. Ele permite uma avaliação da integridade do útero, mensuração da espessura da parede desse útero e avaliação também de cistos ou distensão luminal. Geralmente é possível identificação como piometra, mucometra ou hidrometra pelo exame ultrassonográfico. Como tratamento, a gente tem, primeira coisa, estabilização geral do quadro sistêmico desse paciente, seguido por uma cirurgia de ovário-esterectomia. Até existem alguns tratamentos na literatura, tratamentos clínicos para correção da piometra, mas no geral entende-se que a cirurgia de ovário-esterectomia, a castração, é a melhor recomendação, é a melhor forma de tratamento para esse paciente. O acompanhamento pós-cirúrgico deve incluir uma avaliação dessa função renal e uma antibiótico terapia por um período mínimo de 1 semana. Bom, pessoal, então para finalizar esse artigo, como conclusão, a gente tem a piometra como uma doença extremamente comum. Ela vem associada muitas vezes com outras complicações sistêmicas e o prognóstico, quando não tratado, é ruim, pode levar até a morte do animal. O prognóstico é ruim também quando o paciente chega já muito debilitado na clínica. E o conceito complexo hiperplasia endometrial cística piometra já está obsoleto à luz de novos estudos que a gente tem na ciência. Então não deve mais ser usado como sinônimo. Finalizamos hoje o nosso primeiro Journal Club. Falamos um pouquinho sobre a piometra, alguns conceitos. Eu vou deixar o artigo para quem quiser baixar aqui na descrição. E quem quiser sugerir novos vídeos, novos assuntos, fiquem à vontade, tá bom? Um abraço a todos.